O PAC 2 completou seu terceiro ano de realizações. E 2014 é a reta final desse ciclo. A entrega das grandes obras estruturantes, que exigem maior investimento e mais tempo de execução, ganha ritmo acelerado. Já foram mais de 773 bilhões de reais executados pelo programa, ultrapassando 76% do investimento total previsto. E as obras concluídas já alcançam 583 bilhões de reais, mais de 82% das obras previstas até o fim de 2014. O resultado de tudo isso a gente vê nas ruas, sente no dia a dia e comprova com números. Desde o início do programa, a frota de caminhões pesados aumentou em 89% no país. E a movimentação de cargas nos portos cresceu 32%. Com tantas obras em andamento, o PAC 2 contribuiu para alcançarmos, no final do ano passado, a menor taxa de desemprego da história, 4,3%. Com o trabalho dedicado de cada brasileiro, o PAC 2 gera oportunidades, transforma a vida das pessoas e torna a nação mais competitiva. São obras que fazem a diferença, construindo peça por peça um Brasil melhor para todos os brasileiros. Nosso balanço começa com os investimentos do PAC 2 na área de geração de energia, que aumentaram a capacidade do parque gerador brasileiro em 10.200 megawatts nos últimos 3 anos. Isso é o suficiente para abastecer as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte juntas. Um aumento que atende à demanda energética de um país que cresce cada vez mais, levando energia elétrica para a indústria, comércio, grandes centros urbanos e para milhões de brasileiros. Obras importantes entraram em operação, como as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia. As duas juntas são responsáveis por cerca de 26 mil empregos diretos e terão capacidade de gerar 6.900 megawatts. Ainda na região norte, se encontra Belo Monte, a maior usina hidrelétrica em construção do mundo, que emprega 20 mil trabalhadores. Quando pronta, será a terceira maior do planeta em capacidade de geração de energia, com potência instalada de 11.200 megawatts. Quando eu vim para cá, estava desempregada já há um tempo no Maranhão. Quem quisesse fazer operador de qualquer que fosse o equipamento, teria que se deslocar de Altamira, que aqui não tinha. Aí aqui o Capacitar chegou, aí a gente teve essa oportunidade de estar fazendo tudo ali, tendo a noção já do trabalho. Muito importante, né? Só em participar aí da terceira maior obra do mundo, para mim já é uma satisfação muito grande, né? A usina foi planejada em regime de fio d'água, que permite a redução expressiva no tamanho do reservatório de água. Um compromisso fundamental de Belo Monte é levar uma vida melhor a toda a população da sua área de influência, como em Altamira. O investimento em programas socioambientais soma 3 bilhões e 700 milhões de reais. São recursos para habitação, saneamento, saúde e educação. Famílias que viviam em palafitas nas áreas de risco estão recebendo moradias de qualidade, garantindo assim uma vida mais digna, com segurança e conforto no dia a dia. Novas escolas e postos de saúde chegaram, trazendo educação e melhorando o atendimento ao cidadão. A gente andava uma distância quase meio quilômetro assim, para ir buscar uma água saudável para a gente tomar. Nós tínhamos cerca de 12 mil casos. Encerramos o ano passado com apenas 1.500 casos. Não temos mais registro de óbitos por malária. A gravidade da doença também diminuiu. Onde havia um lixão a céu aberto, agora há um aterro sanitário. Está em construção o sistema de saneamento básico. Também foi implantada a Casa de Governo, responsável por articular as ações do governo federal na região e facilitar o diálogo com a população local. As novas usinas de Rondônia se integram à rede nacional por meio da interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara, que tem 2.375 quilômetros até chegar à região sudeste. Com isso, a energia gerada é distribuída para todo o país. E a energia elétrica precisa chegar a todos os brasileiros. Hoje, o país avança para conquistar essa meta com o programa Luz para Todos, que completou 10 anos no final de 2013.
Já foram 3.750.000 ligações por todo o Brasil. 15 milhões de pessoas beneficiadas e quase 500 mil de empregos gerados. O PAC 2 também investe em projetos de exploração e refino de petróleo e exploração, produção e transporte de gás natural, estimulando toda a cadeia da indústria ligada ao setor, além de gerar empregos e desenvolvimento econômico para o país. Um bom exemplo é o Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, onde estão localizados a refinaria Abreu e Lima, a Petroquímica de Suape e os estaleiros Atlântico Sul e Vard Promar. Ainda este ano, Abreu e Lima vai elevar a capacidade de refino no Brasil em 11%, processando 230 mil barris por dia, suficientes para suprir o consumo atual de diesel de toda a região Nordeste. Abreu e Lima emprega principalmente mão de obra da própria região, fortalecendo a economia não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil. São cerca de 45 mil empregos diretos e 135 mil indiretos. Os dados falam por si. Desde o início do PAC, a geração de empregos em Ipojuca, onde ficam a refinaria e os estaleiros, é maior que a média nacional e que a média do estado, beneficiando os jovens profissionais e dando novas oportunidades para os trabalhadores. Aqui só tinha cana. Os jovens não têm oportunidade. Hoje, quando eles saem da escola, ou até mesmo estudando, eles já pensam em entrar na área naval. O estaleiro está capacitando as pessoas para aprender a sua profissão, dando condições de trabalho para as pessoas, para que ele possa aí, cada dia mais, manter sua família dignamente. O estaleiro Atlântico Sul trabalha a toda velocidade e contribui para a consolidação da nossa indústria naval. Além dos petroleiros em construção, a plataforma P-62 já opera no campo de Roncador, na Bacia de Campos, e se une às plataformas construídas em outras partes do Brasil, como a P-55, P-61, P-63 e a P-58, para atuar na exploração de petróleo do pós e do pré-sal. Abreu e Lima e Atlântico Sul são dois empreendimentos fundamentais para a exploração do pré-sal, enquanto o estaleiro constrói os navios, plataformas e sondas de exploração, a refinaria se prepara para receber o petróleo e produzir combustíveis e derivados. Esse trabalho conjunto prepara o Brasil para o futuro, já que todos os royalties do pré-sal serão inteiramente destinados à saúde e à educação. Ver meus alunos tudo bem de vida, tudo bem empregado, tudo consciente, aí me dá prazer. A seca no sertão sempre existiu, mas é possível minimizar seus danos. Com inteligência e planejamento, o PAC 2 investe em uma grande rede de canalização de água para combater os efeitos da estiagem e melhorar a vida de milhões de pessoas. Juntos, o projeto de integração do Rio São Francisco, as adutoras do Algodão e do Pajeú, a vertente litorânea paraibana, o Eixão das Águas e o Canal do Sertão Alagoano levam água por mais de 1.500 quilômetros para abastecimento de água e irrigação. A integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil e vai atender 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, que são estados muito atingidos pela seca. Um investimento de 8 bilhões e 200 milhões de reais, que muda a realidade do Nordeste. As obras estão em pleno andamento. As equipes trabalham 24 horas por dia, mobilizando mais de 8.500 profissionais. Um bom exemplo é o túnel de Cuncas 1, entre o Ceará e a Paraíba, com 15 quilômetros de extensão, o maior túnel de água da América Latina. Os benefícios do projeto de integração são muitos. A oferta de água vai garantir o abastecimento nas capitais e a segurança hídrica durante os períodos de seca. A população rural pode viver dignamente em seu lugar de origem, e a obra também contribui para a qualificação profissional dos habitantes da região, além de oferecer cursos de capacitação para agentes comunitários de saúde e ações educativas para comunidades indígenas e quilombolas. A gente recebeu várias capacitações, que foi em gestão, né, da associação, beneficiamento de frutas, capacitação na questão ambiental, então, e várias outras que
veio enriquecer mais ainda a comunidade. É o Rio São Francisco, junto com o PAC 2, transformando a vida nas cidades e no sertão. Todo brasileiro merece morar com a dignidade e a estabilidade que a casa própria oferece às famílias. Por isso, Minha Casa Minha Vida está presente em todo o país e já entregou 1,5 milhão de moradias nos últimos 5 anos, beneficiando uma população equivalente à região metropolitana de Belo Horizonte, a terceira maior do Brasil. Outras 1.700.000 casas já estão contratadas. O residencial Viver Melhor, em Manaus, já tem mais de 8.800 unidades prontas, inclusive com adaptação para pessoas com deficiência. O residencial Ecoparque 1, em Feira de Santana, vai beneficiar mais de 200 famílias com muito espaço verde e área de lazer para as crianças. Enquanto em São Paulo, o residencial Sírios oferece moradia para 2.100 famílias. Em Jataí, Goiás, o residencial Cidade Jardim beneficia 990 famílias, que além de moradia digna, recebem uma importante assistência social para adaptação em uma nova realidade. Orientações sobre orçamento doméstico, pagamento de água e luz, coleta seletiva de lixo, cursos de capacitação e direcionamentos sobre a vida em condomínio. Minha casa é plana, não tem risco de enchente. Mobiliei, graças a Deus, comprei máquina, comprei geladeira, comprei o necessário. Assim como em Jataí, cidades em todo o Brasil já receberam equipamentos sociais do PAC 2, como unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, creches e centros de artes e esportes unificados. Nas cidades, as obras de mobilidade organizam melhor o trânsito, facilitam os deslocamentos e dão mais tempo para as pessoas. São mais de 143 bilhões para a mobilidade nas grandes e médias cidades do país. Desse total, 50 bilhões são do Pacto da Mobilidade. Os exemplos são muitos. Os BRTs da área central de Belo Horizonte e de Belém vão oferecer transporte público eficiente e de qualidade para toda a população. O trem urbano ligando São Leopoldo a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o monotrilho de São Paulo e o metrô de Fortaleza também são obras fundamentais que darão mais conforto e segurança aos passageiros. O aeromóvel de Porto Alegre já realizou mais de 10.000 viagens, com 185.000 usuários transportados, enquanto o VLT da Baixada Santista vai beneficiar cerca de 1.800.000 pessoas quando estiver concluído. No Rio de Janeiro, está outra obra fundamental para facilitar a vida dos cariocas e dos turistas que visitam a cidade, o BRT Transcarioca, ligação entre o aeroporto do Galeão e a Barra da Tijuca. Ele vai reduzir a duração das viagens e organizar o trânsito dentro da cidade. O BRT Transcarioca também se integrará ao metrô e aos trens urbanos, facilitando ainda mais a vida dos usuários. Quem já utiliza um sistema de transporte similar no Rio de Janeiro aprova as mudanças. Com o BRT facilitou bastante o trânsito, uns 30% menos engarrafado ficou. O BRT Transcarioca vai facilitar mais ainda o trânsito. Tem ar-condicionado, as cadeiras são mais confortáveis, né? E também o tempo, porque antes a gente ficava no trânsito, né? Parado muito tempo no calor, e agora não, o BRT ele tem a passagem dele livre, né? Ele não fica preso. O balanço segue com os investimentos em logística do PAC 2, que são fundamentais para melhorar o tráfego dentro e fora das cidades, reduzindo acidentes e diminuindo o tempo do percurso de quem se desloca pelo país levando cargas ou a passeio. Quase 7.000 quilômetros de rodovias federais estão em obras de construção e ampliação. E já foram concluídos mais de 3.000 quilômetros de estradas nesses 3 anos, cortando o Brasil pelo interior e chegando aos centros urbanos. A Via Expressa de Salvador, a maior obra viária da capital baiana dos últimos 30 anos, já está pronta. Partindo da BR-324, seu conjunto de viadutos, túneis e pistas facilita o acesso ao Porto de Salvador.
Indo para a região sul, na BR-376, a construção do contorno norte de Maringá separa o transporte de cargas do fluxo urbano, dinamizando o tráfego, reduzindo o tempo de viagem e o custo do transporte. A BR-448, também conhecida como Rodovia do Parque, foi construída para desafogar o trânsito na região metropolitana de Porto Alegre. A nova BR-448 diminui acidentes, facilita a circulação entre os municípios e melhora o escoamento da produção gaúcha. Hoje, com a abertura da 448, uma via expressa com 3 acessos e 3 saídas, o fluxo se diluiu. Nós temos uma criança deficiente física, uma netinha, e seguidamente vai para Porto Alegre, para o Hospital Santo Antônio, e às vezes a gente ficava no trânsito ali parado, no congestionamento, sol ou chuva. A rodovia do parque, uma velocidade melhor, em que se diminui todos os tempos e são pontos específicos de saída, então diminui todos os congestionamentos. Agora melhorou 100%, 100%. O PAC 2 entra no ano 4 e já é possível sentir o seu legado. Um país mais competitivo, com mais emprego e qualidade de vida para todos. PAC 2, a gente faz um Brasil de oportunidades.